música maravilhosa, não? Nosso Deus, Ele de fato é exaltado sobre todo nome. E glória a Deus por isso que podemos exaltar o nome do Senhor com toda a liberdade. Que bom estarmos nesta noite na presença do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no último livro, que é o livro que temos estudado, o Apocalipse de João, no capítulo 3. Estamos já na sexta igreja, então já há 6 semanas temos estudado as cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje a carta à sexta igreja, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, Apocalipse, versículo 7 até o versículo 13. Olha aí na sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura em nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra, lida no nosso coração, em nome de Jesus, para a nossa edificação nesta noite. A sexta carta que o Senhor Jesus escreve é direcionada à igreja de Filadélfia. Por isso, dada as qualidades que Jesus destaca na vida desta igreja, eu coloquei o tema dessa palavra de hoje como Filadélfia, a igreja do amor perfeito. É interessante, queridos, que entre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, na semana que vem nós veremos a última carta, que é Laodiceia, há 2 a quem Jesus não direcionou nenhum tipo de crítica, de reprimenda. Uma delas é Esmirna, nós já vimos, e a outra é exatamente essa que temos em tela hoje à noite, a igreja em Filadélfia. Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, Amor fraternal. E essa carta também é uma carta que externa o amor de Jesus por esta igreja.
Jesus olha para as igrejas não como nós olhamos. Nós, seres humanos, muitas vezes, tendemos, quando olhamos para a igreja, a medir a força que elas têm, a qualidade que elas têm, o tamanho que elas têm, o poder que elas exercem, a riqueza que as igrejas têm. É comum a gente dizer que uma igreja forte, uma igreja, por exemplo, grande, uma igreja boa, é uma igreja que tem um grande número de membros, uma igreja rica financeiramente. Mas Jesus não vê dessa maneira. Muito embora a fama dos pastores, ela pareça estar exatamente pelo tamanho das suas igrejas, Jesus vê diferente. Ele não vê como eu vejo, como você vê. Mas Ele tem um olhar espiritual sobre a sua igreja, a ponto de saber as suas forças e as suas fraquezas, as suas possibilidades e as suas debilidades. É assim com as igrejas também do Apocalipse. Como temos visto, o mesmo padrão é colocado aqui à igreja de Filadélfia. Há um destinatário e um remetente. O destinatário é ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja do amor fraternal. O anjo aqui, mais uma vez repito, é o pastor, não é? É o pastor dessa igreja, não é? E a ela, Jesus se apresenta como remetente, e Ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, versículo 7, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Maravilha. O santo, Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro. São características divinas, não é? Divinas. Se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 6, versículo 10, nós vamos ver que o Senhor também é chamado assim, não é? Pelos que já haviam morrido, os santos que já haviam morrido e já estavam na eternidade, clamando em alta voz, Apocalipse 6, versículo 10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? A santidade é uma prerrogativa de Deus. Nós sabemos que Deus tem atributos, tem qualidades. Algumas delas Ele comunica com os seres humanos. Por isso nós chamamos essas qualidades de atributos comunicáveis do Senhor. Outras Ele não comunica. Por exemplo, a sua eternidade Ele não comunica, não é? Deus é santo, não é? É santo, e ninguém há que seja santo como o próprio Deus, como diz Isaías 40, 25. Se Jesus se apresenta como o santo, é aqui uma afirmação do próprio Cristo se apresentando como o próprio Deus. Ele é santo e Ele é verdadeiro. A verdade é uma qualidade inerente também no nosso Senhor. Ele é a própria verdade. Não é assim que Ele se declara no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, respondendo à pergunta feita por um dos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma ideologia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Existe absoluto, sim, existe a verdade absoluta. Nós temos vivido um tempo em que tudo parece ser relativo à minha verdade e à sua verdade. Mas no que diz respeito à pessoa e obra de Jesus, há uma verdade só. Jesus é a verdade de Deus. E se Ele é a verdade, não há verdade fora dele. Jesus se apresenta também à igreja de Filadélfia como aquele que tem a chave
que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A chave representa, querido, aqui no Apocalipse, autoridade e poder. Autoridade e poder. O fato de fazer referência a Davi diz respeito à própria autoridade que Jesus tem como rei. Nós sabemos que Jesus, ele possui 3 ofícios, que é profeta, sacerdote e rei. Por isso nós nos referimos ao reino de Jesus, não é? Ou ao ministério de Jesus como reino de Deus. O reino vem quando o rei vem. E Jesus, então, ele veio como o servo sofredor, mas ele virá ressurreto para buscar a sua igreja como o rei vencedor, aquele que tem autoridade na sua mão, aquele que tem toda a autoridade. Jesus é o descendente de Davi e é rei também. E se ele tem a chave do reino, ele controla o acesso ao reino de Deus. Percebe que lição interessante nós temos aqui? Como que a Bíblia ela não está desconectada um assunto do outro. Muitas vezes quando nós olhamos para o Apocalipse, pensamos em coisas extraordinárias, a volta de Jesus, como se isso estivesse desconectado do principal assunto que traz a palavra de Deus, que é a salvação. A Bíblia tem um assunto, esse assunto é a salvação em Cristo Jesus como prioridade. Portanto, o Rei Jesus tem a chave do reino, ou seja, ele controla o acesso. Quem tem a chave do reino não é São Pedro, como pensam alguns. Não, é Jesus. E para entrar pela porta do reino, é preciso passar por Jesus. Confere com o que ele disse no Evangelho de João, capítulo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, ele abre e ninguém fecha. Que maravilha! Penso que esse texto é mais um daqueles que asseguram que aqueles que são salvos, eles são salvos uma vez para sempre. Mas haverá um tempo em que a porta da oportunidade se fechará. Haverá um tempo em que a porta do reino estará fechada. Ainda é um tempo dela estar aberta. Ainda é um tempo de salvação. Mas haverá um tempo em que a porta será cerrada e não mais se terá acesso para a salvação em Cristo Jesus. Há também algumas características que Jesus ressalta nesta igreja. Características maravilhosas, né? Maravilhosas. Ela é uma igreja conhecida no céu. O versículo 8 diz assim: eu conheço as tuas obras. Olha aqui para mim. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é conhecido no céu? Será que a sua igreja ela é conhecida no céu? A igreja de Filadélfia era conhecida pelo Senhor. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Jesus diz a essa igreja, não é? Que ele realmente, em primeira mão, tem acesso ao conhecimento daquilo que a igreja faz, daquilo que a igreja faz. E ele diz que essa igreja, ela tem pouca força. É interessante essa expressão. Ela tem pouca força. O que seria essa pouca força? Talvez os recursos limitados. Talvez ela tivesse pouca força em capacidade. Talvez ela tivesse pouca força em recursos humanos.
Jesus sabia que aquela igreja tinha as suas limitações. Mas quando ele disse que a igreja em Filadélfia tinha pouca força, isso não é uma crítica. Muito pelo contrário. Porque, apesar de dizer que ela tinha pouca força, ele diz, você guardou a minha palavra, apesar da pouca força, e não negou o meu nome. Que maravilha, que maravilha. O fato de uma igreja ter as suas capacidades limitadas não faz dela uma igreja fraca espiritualmente. Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, talvez tinha poucos recursos, talvez tinha pouco dinheiro, talvez tinha até pouca gente, mas era uma igreja que não negou a palavra de Deus e nem o nome de Deus. Ah, como é diferente a maneira como nós julgamos as igrejas, né? Quantas igrejas, quantos pastores estão lutando com poucos recursos, mas têm feito ministérios maravilhosos, vidas têm sido transformadas. Quantos pastores cujos nomes não vão entrar para a história, não pastoreiam igreja de 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 membros, mas cujos ministérios têm alcançado pessoas que estavam indo a passos largos para o inferno e hoje caminham para a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus por essas pequeninas fontes, muitas vezes em rincões, em cidades pequenas, nos sertões, mas que são pequenas fontes que jorram e muitas vezes até mesmo alimentam de membros as igrejas dos grandes centros. Como nós temos que dar graças a Deus por essas igrejas frágeis, mas que não são fracas. Porque o Senhor Jesus diz no versículo 8 também, que Ele mesmo colocou diante desta igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que ninguém pode fechar. Certamente essa porta é uma porta de trabalho para que os crentes de Filadélfia, para que os servos de Deus que estavam ali pudessem divulgar a palavra de Deus, como Paulo escreve também aos Coríntios, que Deus abriu uma grande porta, uma porta eficaz, e Deus diz, a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Ah, que maravilha! Deus ainda hoje abre portas de oportunidades para a sua igreja. E Deus está abrindo aqui em nossa igreja. Como nós temos visto a palavra de Deus ser pregada maravilhosamente. Como nós experimentamos isso, mesmo no tempo de pandemia. E como a igreja tem feito isso hoje, como a igreja pode fazer isso hoje? Através dos pequenos grupos multiplicadores, os PGMs. Olha, eu tenho para mim que essas pequenas células, esses pequenos grupos multiplicadores são portas que Deus está abrindo e que ninguém pode fechar. Várias portas, poucas é verdade ainda, mas várias portas de salvação já estão abertas. A porta da sua casa pode ser uma porta aberta para a salvação. Você pode abrir a sua casa para ganhar os seus vizinhos para Jesus. Você pode abrir a sua casa para ganhar seus familiares para Jesus. Você já pensou nisso? Você já pensou em fazer parte de um pequeno grupo multiplicador da sua igreja? Querido, essa é a ferramenta que Deus tem para os nossos dias. Como nós temos orado, como nós temos ansiado por isso, para que os crentes, para que o povo de Deus, aqui na primeira igreja de Valadares, possa abrir o seu coração primeiro, mas abrir também as suas casas, portas que Deus está abrindo e que ninguém pode fechar. Você quer fazer da sua casa um templo? Você quer fazer da sua sala um altar? Abra a sua casa para o mover espetacular de Deus. Tem muita gente para salvar e Ele quer usar a sua vida, quer usar a sua casa. Que maravilha que Deus ainda abre portas
que apesar da nossa pouca força, Ele pode nos usar de maneira maravilhosa. A igreja em Filadélfia também, ela tinha diante de si um grande desafio, como nós também temos. Todas as igrejas têm um grande desafio. Você que é membro aqui da primeira igreja batista em Valadares, você sabia que nós temos um grande desafio? E esse desafio eu tenho dito aos nossos líderes aqui, que ele está no nome da nossa igreja. Olha que responsabilidade. Primeira Igreja Batista de Governador Valadares. A nossa tarefa é evangelizar essa cidade de quase 300 mil habitantes. Deus tem nos colocado o nosso templo num lugar privilegiado. Estamos aqui no coração da Princesinha do Vale. Estamos aqui no centro da cidade. Que desafio tremendo. Temos orado como liderança, como equipe ministerial, para Deus nos dar estratégias, para Deus nos ajudar, que o trabalho é muito grande, nós somos poucos, é verdade. A igreja de Filadélfia tinha um grande desafio, porque o Senhor Jesus diz que entre o povo de Filadélfia havia os seguidores da sinagoga de Satanás. Mais uma vez, mais uma igreja sendo atrapalhada pelos judaizantes, aqueles que queriam trazer para o meio do cristianismo práticas dos judeus, práticas que não tinham nada a ver com o cristianismo. Caberia então aos cristãos acabar com aquela congregação de falsos crentes que tinha também lá em Esmirna, infelizmente, esses irmãos. Mas a Bíblia diz que eles guardaram a palavra. Guardaram a palavra. Como nós precisamos de igrejas que estejam aferradas à palavra de Deus. É interessante que o livro de Atos dá conta, não é, de que as primeiras perseguições à igreja de Jesus foram feitas pelos judeus, que se opuseram, e alguns judeus se convertiam, entre aspas, mas não eram crentes, traziam problemas para a igreja de Jesus. Eu vejo com preocupação muitas vezes, em nossas igrejas de modo geral, espero que aqui na PIB-GV não tenhamos isso, mas às vezes há falsos crentes, pessoas que não se converteram, que não possuem o fruto do Espírito e que muitas vezes até ocupam cargos de liderança no reino de Deus, que às vezes estão aí com cargos, mas que não usam esses cargos para o bem, mas para espalhar discórdia, para trazer problemas para a igreja. É uma pena quando nós vemos isso. Há relatos de igrejas, muitas vezes, que tratam tão mal, às vezes o seu pastor, a sua liderança, há membros da igreja, pessoas que têm a sua língua ferina da fofoca, pessoas que não contribuem para ajuntar, para somar, que não ganham uma pessoa para Jesus, estão na igreja há 20, 30 anos, se você perguntar quem é o seu filho espiritual, quem você ganhou para Jesus, não tem uma vida para dizer. Mas se perguntar quantos você já afastou, quantos você já criticou e foram embora, quantos você tem problema? São vários. Esses são membros da sinagoga de Satanás, não tem nada a ver com o reino de Deus, e muitas vezes estão nas igrejas. Em Filadélfia também tinha esse povo, mas cabe aos verdadeiros filhos do Senhor, cabe aos verdadeiros crentes, não abrir mão da palavra, não negar o nome de Jesus, seja por qualquer influência que alguém tem. No reino de Deus somos todos iguais. No reino de Deus, a palavra do mais rico não vale mais do que a palavra do mais pobre. No reino de Deus, o que é mais estudado e tem diploma de doutor e de mestre, não vale mais do que aquele que sequer consegue juntar as letras e formar as palavras. Na igreja de Jesus,
somos todos iguais. O mundo tem a sua glória, mas na igreja de Cristo, a glória é toda de Jesus. É Ele que tem a chave, é Ele que é o Rei, é a Ele que pertence toda a honra e toda a glória. A igreja também recebe uma grande tarefa, que também é um desafio, né? Um desafio. No verso 9, diz assim: eis que eu farei que alguns desses que são da sinagoga de Satanás, que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eu os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Vejam, o Senhor está prometendo a essa igreja que aqueles que causam dissensão, que aqueles que fazem parte de uma de uma falsa igreja, e trazendo problemas para a igreja, Jesus está dizendo, eles virão até você e vão se ajoelhar aos seus pés, num gesto de humildade, e saber que eu te amei. Veja, Jesus é que honra aqueles que são seus. Por isso nós não precisamos buscar vingança humana. Não, Jesus cuida. E olha, como eu tenho visto Deus tratar com determinadas pessoas. Como nesse tempo de igreja que eu tenho, de ministério, eu vejo pessoas que realmente se insurgem contra lideranças, contra a igreja do Senhor, e pagam um alto preço. Aquele que a si mesmo se exalta, diz o próprio Senhor Jesus na Escritura, será humilhado. Mais uma vez, no versículo 10, o Senhor ressalta a fidelidade dos crentes de Filadélfia. Ele diz, guardaste a palavra da minha perseverança. Como era difícil, irmãos, perseverar naquele contexto, não é? Perseverar é não desistir, perseverar é continuar firmes, e a provação pela qual eles passavam, era a provação, como já disse em outros estudos, de ser levado aos estádios, de ser levado para ser devorado por leões, de ser um espetáculo público para o mundo. Mas eles permaneciam fiéis, não se abalavam na sua fé. Ele diz, guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaste a palavra da perseverança, não é? Que bênção. E ele diz, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar. Eu também te guardarei. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. Muitos crentes ocidentais não estão atentos que haverá uma hora de provação e essa hora já está vindo. Eu tenho dito sempre, se tem uma coisa fácil é fechar a igreja. E essa pandemia mostrou isso. Como os crentes estão com medo. Como está todo mundo medroso. Repito, é bem verdade que a igreja não precisa de tempo para existir. Glória a Deus por isso. Mas uma igreja que pode ficar com o seu templo fechado por 1 ano, por 2 anos, ela não faz diferença também nenhuma na cidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as hostes de Satanás, além de usar essa pandemia para matar pessoas, levar para o inferno, que os crentes que estão morrendo, eles vão para o céu, vão nos esperar lá. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós não precisamos ter medo daquele que pode matar o corpo, como diz o Senhor, mas daquele que pode levar nossa alma para o inferno. Eu às vezes vejo pessoas criticando as igrejas que estão abertas. Igreja é essencial. Se a igreja é o primeiro a fechar, quem vai ficar? Lembra daquela história do Titanic?
que os músicos, ao invés deles pegarem botes salva-vidas e pular na água com medo, eles ficaram tocando até que o navio afundou e eles morreram juntos? Se for para morrer em nome de Jesus, eu quero morrer como aqueles músicos. A igreja é essencial. Há uma provação que já está vindo sobre o mundo. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz isso. Mas uma doença, um vírus, de certa maneira, já tem mostrado às igrejas relevantes se a igreja está preparada para essa aprovação. A igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia estava. Jesus diz: vocês são perseverantes. Vocês são perseverantes em guardar-se a minha palavra. A aprovação deles não era um vírus, não era falta de UTI em cidade, não. Não era essa a aprovação deles, não. A aprovação deles era a morte real. Era serem como na China está acontecendo isso. O telejornal mostrou outro dia, está na internet, igrejas sendo fechadas na China, pastores sendo presos em 2021. Você acha que é coincidência? Isso está acontecendo no mundo, irmãos. Se nós temos a bênção de poder celebrar o Senhor, glória a Deus. Mas há irmãos que estão pagando com a vida. Templos cristãos estão sendo destruídos no Chile, aqui bem perto de nós. Há uma ideologia travestida de política de direito humano no nosso país, que quer acabar com os valores cristãos, que quer acabar com a igreja de Jesus, que quer acabar com a família. Isso não é política partidária, isso é real. E nós precisamos estar atentos para isso. Filadélfia guardou a palavra do Senhor e perseverou. E por isso o Senhor deu a essa igreja promessas maravilhosas. No verso 11 ele diz assim: eu venho sem demora. Oh, glória a Deus. Jesus está às portas, querido. Jesus está às portas, meu irmão. Como você está vivendo sua vida? Como nos dias de Noé, que as pessoas casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam. Você está achando que está tudo normal? Você está achando que esse mundo vai voltar ao normal? Tomara que não volte, para ver se a igreja do Senhor Jesus abre os seus olhos para a realidade espiritual que está gritando à nossa volta. Jesus está dizendo: eu venho sem demora. Você acredita nisso? Ou isso é conto da carochinha? E ele diz mais, verso 11: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A vinda de Jesus, ela traria para os crentes de Filadélfia alívio, porque eles estavam sofrendo demais. E é lógico que a vinda de Jesus, ela é objetiva e subjetiva. Em primeiro lugar, ela é subjetiva. Por que subjetiva? Porque Jesus volta o tempo todo. Hoje, por exemplo, nós estamos sabendo, faleceu o grande astro do futebol, Diego Armando Maradona, que muitos na Argentina, inclusive, o têm como um Deus. Sabia que tem até uma religião na Argentina para Maradona, templos inclusive? Mas isso é outra história. Jesus voltou hoje para o Maradona. Voltou. Então, Jesus está dizendo: eu venho sem demora, e vem. Ele veio hoje para muitas pessoas. Liga o jornal depois e vê quantos morreram, que eles estão dizendo que é de Covid hoje. Olha lá, é uma média de 1.000 e poucos por dia que tem morrido. Sabia disso? No Brasil, a média é essa. Para mais de 1.000 pessoas, Jesus veio. Mas se botar todos, dá muito mais. Se botar no mundo inteiro, dá muito mais.
Jesus volta todo dia. E Ele pode voltar para você, hoje inclusive. Como Ele vai te encontrar? Ele diz, eu venho sem demora. Essa é a vinda, digamos, de Jesus de maneira no mundo para aqueles que estão partindo hoje. O Pelé disse que quer jogar bola no céu com o Maradona. Não sei. Não sei nem se vai ter bola no céu, viu? Mas enfim. Tomara que não, porque você já basta sofrer aqui por causa desse negócio de futebol. Sofrer no céu também por causa disso. Ninguém merece, né? Mas e você? E Jesus está dizendo, eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Né? O que nós temos? A fé em Cristo, é isso que nós temos. Não é? Há uma obra a fazer aqui, há um evangelho a ser guardado, há uma coroa a ser guardada, há um evangelho de Jesus que nós precisamos honrá-lo, defendê-lo. Há crentes que pensam que não precisam defender o evangelho, há crentes que não pensam que não precisa nada disso. Mesmo os servos mais fiéis precisam vigiar e permanecer fiéis até o fim. E que é a coroa? É a cereja do bolo. Que é a coroa? Alguns dizem que pode ser o galardão. Que é a coroa? É a ratificação de que aqueles que perseveraram, que lutaram, que enfrentaram os leões, que derramaram o seu sangue, eles venceram. E no verso 2 diz, ao vencedor, eu farei que ele seja uma coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Oh, glória a Deus! Bênção do Senhor. Bênção. É interessante que muito antes dessa palavra, a cidade de Filadélfia tinha enfrentado um terremoto, e as colunas da cidade, dos templos, dos prédios, racharam e caíram no terremoto. Jesus está fazendo uma alegoria talvez com isso, dizendo, as colunas do verdadeiro templo do Senhor, que é o povo de Deus, elas não racham, elas não vão cair, elas jamais serão destruídas, elas não são colunas de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala apenas dos líderes, mas de todos aqueles que foram fiéis. E diz mais, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, não a Jerusalém terrena como alguns pensam, ela desce do céu, vinda da parte de Deus, e que vai ter o meu novo nome. Glória a Deus por isso. Teremos um novo nome, um nome gravado pelo Senhor em nós. Pertencemos à nova Jerusalém. Somos cidadãos de uma outra cidade. Não somos cidadãos valadarenses, nem mineiros, nem brasileiros. Somos cidadãos do céu. Somos da nova Jerusalém. Fazemos parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, como afirma o apóstolo Pedro. O vencedor é aquele que faz parte da noiva do Cordeiro. Aquele que vai se entregar ao noivo, a Jesus, e receberá, como noiva que somos, igreja, o nome de Cristo gravado em nós. E Jesus confessará, como diz em Mateus 10:32, abertamente o nome dos seus santos. Quem tem ouvidos para ouvir, não ouvidos materiais, mas ouvidos espirituais, ouça e entenda a palavra de Deus. Uma igreja, ela deve ser identificada como boa, não por ser a maior, a mais ativa, a mais conhecida, a mais famosa, a mais rica,
mas ainda que fosse fraca como Filadélfia, mas fiel, a igreja do amor perfeito, a igreja que ama o seu Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor abençoe sua palavra lida ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa te dar entendimento sobre essa palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar encerrando o culto dessa noite, essa reunião virtual, não é? Mas graças a Deus permanecemos firmes em nome de Jesus. Deixa eu olhar aqui os pedidos que os irmãos enviaram. Um abraço aí para o irmão Israel também, ligadinho, muito bem, irmão, graças a Deus. A irmã Creuza, como eu disse no início, ela pede oração pelo seu irmão, Valdeir. Ele está no regional, no hospital regional, com Covid-19. Precisamos estar orando por esse irmão. E não podemos deixar de orar também pelo irmão Nilton Mazzini, também internado, num estado delicado, não é? Alguns irmãos já tomaram a iniciativa de criar uma corrente de oração, uma torre de oração. Entra lá, coloca o seu nome, ora pelo irmão Nilton. Vamos fazer isso agora, mas esteja orando em sua casa. Não cesse de orar em nome de Jesus. Amém? Ore também pelo irmão do irmão Eber, não é? O Kleber. Oremos então por ele, pela Elisa, a esposa, o João Paulo, que é o genro, e as filhas Larissa e Isabela. Todo mundo com Covid. Vamos orar por essa família. Está aí no chat, mas esteja orando em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar orando também pela Laodiceia, irmã Laodiceia, a Ceia, membro aqui da nossa igreja, não é? Ela vai submeter uma cirurgia no sábado que vem, não é? E precisamos orar por ela. Lembrando também de orar pela irmã da irmã Maria Vaz, do pastor Alencar, que também submeteu-se a uma cirurgia hoje à tarde, mas já passa muito bem, graças a Deus. Eu acompanhei aqui nele com informações. Orar pelo Matusalém, que é irmão da irmã Léia Fernandes também, ele está com Covid. Precisamos orar por ele, em nome de Jesus, não é? Continuemos orando por esses irmãos, né? O pastor Alessandro pede para orarmos também pelo pastor Joaquim, ele é pastor da igreja aqui em Valadares, o Vale Verde, também com Covid. E o irmão Marcelo Cruz pede pela mãe e pelos seus 2 irmãos. Quando nós já vamos falando aqui esses pedidos, irmãos, nós já estamos colocando diante de Deus. Então vamos ratificar, você aí na sua casa, vamos lembrar desses nomes, vamos lembrar dessas pessoas, irmãos. São pessoas que carecem do cuidado, da graça, da misericórdia de Deus. Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Vamos entregar essas questões para aquele que de fato pode fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Vou ficar na câmera de cá então, em nome de Jesus. Agora eu estou aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovaram sobre nós nesse dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Como a tua palavra é viva, mesmo sabendo que foi escrito, ó Deus, para os cristãos de um passado tão longínquo, mas como essa palavra é viva para nós hoje, como ainda hoje estamos num contexto de perseguição, mesmo aquela perseguição objetiva como era no passado, tem acontecido em alguns países do mundo. Rogamos, ó Deus, pelos cristãos perseguidos, ó Deus, em países fechados ao Evangelho, de regimes ditatoriais, muitos deles regimes comunistas. Nós, ó Deus, colocamos a igreja do Senhor em lugares em que ela está sofrendo perseguição, como na China, na Coreia do Norte, em Cuba. Deus, tenha misericórdia da tua igreja, em outros países que talvez nós sequer saibamos que esteja acontecendo, mas que o Senhor, ó Deus, possa, em nome de Jesus, por intermédio do teu Santo Espírito, dos mensageiros do Senhor, trazer para essas igrejas uma carta como essa a Filadélfia.
para que eles perseverem, para que não desistam, para que resistam à sinagoga de Satanás. E a nós outros, ó Deus, também, num país livre, num país em que nós temos liberdade para pregar o Teu Evangelho. Pai, que nada, que vírus nenhum, que situação nenhuma possa impedir que o Seu Evangelho seja pregado livremente, que a Tua igreja não tenha medo, mas que ela esteja, Deus, cada vez mais certas da verdade. E Pai, no nome de Jesus, se a nossa vida corre risco pregando o Evangelho, ela corre risco também se nós não pregarmos, Pai querido. O risco da perdição eterna para muitas pessoas. Deus, dá sabedoria à Tua igreja, dá coragem à Tua igreja. E Pai, fortalece as nossas mãos em nome de Jesus. Agora colocamos cada um desses motivos diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, visita aqueles que estão enfermos. Todos esses nomes citados. Oh Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Deus, usa os médicos, os medicamentos, os enfermeiros, todos os profissionais envolvidos. E Pai, no nome de Jesus, faça a Tua vontade. Lembrando especialmente do irmão Nilton, visita aquela vida, Pai. A irmã Laodiceia, Senhor, abençoa. Ó Deus, lembramos do Matusalém, da irmã, da nossa querida irmã Maria Vaz. Pai, do irmão da nossa irmã Creus, visita ali naquele hospital também, Senhor, do nosso querido pastor Joaquim, que se encontra também enfermo, visita essas vidas, Pai, para a sua honra e para a sua glória. Ó Deus, traga alívio, Senhor, e unge aqueles medicamentos, para que o Seu nome seja glorificado nesse tempo de pandemia, Pai, para que vidas sejam restauradas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, não nos deixe desfalecer. E Pai, esteja nos guiando, nos direcionando como povo Seu, para fazermos sempre a Sua boa, perfeita e agradável vontade. É em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Irmão, fica firme no Senhor. Firme no Senhor, deixa nada tirar a sua perseverança não, querido, em nome de Jesus, coloca o foco no Senhor Jesus, amém, querido, em nome de Jesus. No domingo pela manhã, teremos o nosso culto presencial às 10 da manhã, se você não faz parte do grupo de risco, se você não tem problema, venha para a igreja, venha para cultuar ao Senhor. Nós temos álcool e gel aqui, você traz sua máscara, se não tiver máscara, você vem, que nós temos aqui também, em nome de Jesus. Vamos celebrar a Jesus no domingo pela manhã, último domingo do mês, vamos celebrar a Jesus, pregando a palavra de Deus. Venha ter comunhão com seus irmãos, com todos os cuidados. Você vai no supermercado, você vai para todo lado, venha para a igreja do Senhor. Se você faz parte de grupo de risco, fica na sua casa, em nome de Jesus. Assista pela mídia. Tome os cuidados necessários, meu irmão, em nome de Jesus. Não podemos afrouxar os cuidados, não. A pandemia não acabou, não. Em nome de Jesus. Amém? Domingo à noite, 7 horas da noite, vamos estar aqui de novo, pregando a palavra de Deus, falando sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Temos tido muitos visitantes. Não é? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica, abundantemente, você, a sua família. Eu quero lembrar que no sábado que vem, nós teremos aqui em nossa igreja um simpósio para todos os membros e para todas as igrejas batistas da nossa região. Será um programa da nossa associação. Então, será de 13 horas, 1 da tarde até às 6. Tá certo? De 1 da tarde às 6. Terá uma primeira palestra sobre... Pastor, me ajuda aí, pastor Alessandro. A primeira palestra... Não, a primeira. História dos batistas. Eu vou falar sobre a administração eclesiástica. As leis para a igreja. Então, assim, líderes da igreja, quero convocar a liderança da nossa igreja. Você que é ministro, você que é líder de célula, você que faz parte da diretoria da igreja, vem participar, vai ser muito interessante, né? Aqueles que não puderem, será transmitido também, nós enviaremos o link. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Nos vemos no final da semana para a honra e glória do Senhor.